Esta é a última sessão de conversas de urbanistas da Associação Portuguesa de Urbanistas este ano. Estamos a preparar já uma nova sessão para o ano que vem, mas em dezembro não haverá conversas com urbanistas. Portanto, vamos começar a nossa sessão 2, portanto, dedicada ao tema da alimentação e do clima no planeamento territorial. E temos connosco a oradora, é a arquiteta Cecília Delgado, que é presidente da direção de uma associação que é Alimentar Cidades Sustentáveis. A arquiteta Cecília Delgado é urbanista, arquiteta, ativista e investigadora, pós-doutorado em políticas públicas, na articulação entre o ordenamento territorial, os sistemas alimentares urbanos e o desenvolvimento local. É investigadora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Universidade Nova de Lisboa, e filiada do Centro Interdisciplinar de Ciências de Saúde. No âmbito da sua investigação, tem construído uma revisão crítica das políticas alimentares urbanas internacionais e nacionais. Coordenadora de um projeto que tem por tema uma maior consciência dos urbanistas sobre a integração do clima e da alimentação no planeamento territorial. A arquiteta Cecília Delgado está aqui como dirigiu-nos um mail dizendo que gostava muito de ter um workshop connosco urbanistas, sobre este tema, sobre o tema de hoje. Nós achamos que o tema era tão interessante, é um tema que nunca falámos nas nossas conversas. O clima mal, a alimentação nunca, esteve sempre ausente. E, portanto, convidámo-la não apenas para um workshop qualquer, mas para um workshop nacional, que, no fundo, estas conversas com urbanistas têm uma abrangência em todo o país, elas são abertas para toda e qualquer pessoa que esteja interessada em estar presente, não são abertas apenas para os associados da nossa associação. E, portanto, convidámo-la a estar presente na última conversa com urbanistas do 2023 e, portanto, espero que esta sessão seja uma sessão interessante e eu passo desde já a palavra à arquiteta Cecília Delgado. Então, vou começar por agradecer imenso terem aceito este desafio e esperar que a minha apresentação corresponda às vossas expectativas. Obviamente que vai haver um espaço de perguntas e respostas e por isso todas as questões que eu não responder durante a minha apresentação fico com total disponibilidade para vos apresentar. Posso então começar a apresentação? Faz favor, o tempo é seu. Ok. Mas contenha-se, atenção. Certo, muito bem. Só um momento. Pronto, ok. Contextualizando, a minha formação é arquitetura, mas desde muito cedo eu tenho trabalhado nas questões de urbanismo, tendo sido a coordenadora dos planos urbanísticos, dos planos de pormenor no âmbito do programa Polis. Tenho também um doutoramento em participação e em 2014 comecei a trabalhar este tema no âmbito de um pós-doutoramento. A apresentação que eu vos venho aqui fazer é uma apresentação que está sedimentada numa investigação científica que depois dá um projeto de transferência de conhecimento para a comunidade e é isso que eu vos vou falar. A apresentação vai ter uma primeira parte antecedentes, portanto a investigação e a transferência de conhecimento. Vou falar-vos ligeiramente sobre alguns conceitos-chave, os desafios, as oportunidades e depois vai haver um espaço para debate. Portanto, como é que isto começou? Isto começa, eu sou uma investigadora no âmbito da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e fiz uma investigação. Simultaneamente sou também júri do prémio ECO21 da ABAI e o que eu fiz foi
começar por analisar as estratégias e planos de adaptação climática de 14 municípios que faziam parte deste concurso e que tinham planos à escala municipal. E o que é que eu fiz? Eu fui analisar se as estratégias e os planos de adaptação climática incluíam a produção local de alimentos como forma de mitigar os impactos das alterações climáticas e se consideravam cada etapa da cadeia alimentar ou apenas a produção de alimentos e de que modo é que essas medidas estavam a ser transcritas nos instrumentos de ordenamento territorial. Aqui vocês podem ver numa imagem quais foram as 14 cidades que foram analisadas, temos cidades do norte ao sul e ilhas. Esta investigação deu origem a uma publicação, Exploring Agriculture, Climate Change and Food Planning Nexus, Where Does Territorial Planning Stand? É uma publicação científica. Quais foram os resultados? Os resultados foi que das 14 estratégias e planos haviam 407 medidas e ações de adaptação climática e destas apenas 44 estavam relacionadas com a agricultura e a alimentação, ou seja, isto prefaz cerca de 10,8% das medidas, o que está bastante aquém do impacto em termos climáticos da agricultura e da alimentação, ou seja, temos aqui uma oportunidade de trabalhar as questões da adaptação e mitigação climática que não está a ser devidamente considerada nos planos de adaptação climática. De uma forma mais fina, cheguei à conclusão que dessas medidas, que 44 que representam 10,8% do total de medidas, a sua maioria dizia respeito às questões da produção, estamos a falar das espécies adaptadas às alterações climáticas, das questões do acesso à terra, do tipo de produção e outros, e o resto da cadeia alimentar estava muito pouco representada. O que é que isto significa? É importante assegurar que as medidas incluídas nas estratégias e planos sejam refletidas nos instrumentos de planeamento. Isto não acontece na maioria dos casos e isto é uma janela de oportunidade que não pode ser perdida. E há inclusivamente um manual de boas práticas para os planos decisores municipais da Comissão Nacional do Território, que já tem diretrizes neste sentido, mas que são muito poucas, tanto quanto me foi dado a conhecer, consideradas no desenvolvimento dos planos de adaptação e no âmbito do planeamento. Então, o que é que fiquei a saber no âmbito deste estudo? Fiquei a saber que os departamentos de planeamento territorial nem sempre estão envolvidos no processo de formulação das estratégias e planos de adaptação climática, não obstante ser relevante que estas medidas sejam transportadas para os planos territoriais. Assume-se que os planos diretores são direcionados apenas para o uso do solo, terreno agrícola versus terreno urbano. As ações de adaptação são lideradas no terreno pelo Departamento de Ambiente, deixando para trás a visão integrada da sustentabilidade territorial que podia ser liderada pelo urbanismo, e há uma cultura predominante de gestão reativa, mas também há uma falta de competências técnicas. Pronto. Este projeto de investigação levou-me a candidatar no âmbito da associação que eu sou cofundadora e presidente, chama-se Alimentar Cidades Sustentáveis. Candidatámos a um financiamento que é o Food for Planet de uma entidade inglesa e recebemos uma pequena grant para desenvolver uma série de workshops nas universidades neste âmbito e elaborar um toolkit e recomendações. Neste momento já foi feita grande parte desses workshops, alguns ainda vão ser realizados até ao final até dia 15 de dezembro. A maioria desses workshops, há uma distribuição bastante equitativa, foi a mestrado integrado em arquitetura 6 escolas, mestrados e doutoramentos em ordenamento territorial e afins 4, e este workshop versus palestra aqui na associação. Há uma divisão entre Lisboa e o resto do país. Eu enviei convites para todas as escolas, portanto isto é um bocadinho o resultado da receptividade que temos relativamente a estes temas, e em termos de total de participantes, aproximadamente 200 pessoas já foram capacitadas ou sensibilizadas no âmbito destes workshops.
O resultado é que, até à data, temos cerca de 100 questões que queremos saber, o que não significa que muitas dessas questões não sejam similares, e temos 53 recomendações. Como eu disse, no final de julho de 2024, que é quando se prevê terminar este projeto, vai ser elaborado um manual de perguntas frequentes sobre como integrar o clima e a alimentação no planeamento territorial, orientado para arquitetos e urbanistas, e recomendações para decisores políticos, sociedade civil e cidadãos. Continuando, e eu agora vou fazer um pequeno quiz, que é um pequeno quebra-gelo. Eu queria perguntar à plateia se tem alguma ideia em que ano apareceu o primeiro livro sobre fornecimento alimentar numa megacidade. Eu ia pedir que vocês desligassem o mute e sugerissem uma data. Pode ser? O poder pode. O poder pode. O problema é se há alguém para responder. Alguém? Ninguém tem uma ideia? Foi no século passado. 71. 71? 1971? 61. 61. Foi um bocadinho antes. Foi entre guerras. Foi em 1929. Para a cidade de Nova Iorque, o mayor da cidade escreveu este livro, All Great Cities Are Feed. Portanto, estamos a falar do período entre guerras, em que a cidade de Nova Iorque já tinha percebido que as questões da alimentação tinham que ser integradas nas decisões políticas. No seguimento desta questão, quem é que quer sugerir qual terá sido o primeiro país a definir guidelines para o planeamento alimentar? Bem, diríamos que eram os Estados Unidos da América, mas se calhar não. Muito bem, os Estados Unidos da América, em 2007, que foi elaborado a Policy Guides on Community and Regional Food Planning, que tem uma série de recomendações em como as questões do planeamento alimentar devem ser integradas no planeamento urbano. Muito bem, então vou continuar fazer uma breve apresentação sobre conceitos, muito breve: adaptação e mitigação climática, o que é o sistema alimentar e planeamento e tempo do planeamento. Como todos saberão, as questões da adaptação e mitigação das alterações climáticas está na ordem do dia. Temos duas formas de intervir: adaptando, ajustando as atividades humanas, ou mitigando, que consiste na necessidade de definição das estratégias. Eu costumo dar este exemplo porque ele foi retirado do PDM de Mafra. Como sabem, não é o único PDM que tem estes conceitos e que já tem estas preocupações, mas é interessante perceber, nomeadamente para os jovens arquitetos, perceber que esta é uma temática que está na agenda e que, obviamente, vai fazer parte das suas práticas profissionais. Quando falamos em sistema alimentar, isto é complexo, implica várias dimensões. O sistema alimentar são todos os elementos e atividades relacionadas à produção, processamento, distribuição, preparação e consumo de alimentos e os seus impactos são múltiplos. Isto que eu acabei de dizer é o centro, a que nós chamamos a cadeia alimentar food chain, mas os seus impactos vão muito além disso. Tem a ver com as questões políticas, tudo isto implica decisões políticas que impactam positivamente ou negativamente o sistema alimentar, as questões da saúde, e há um conjunto muito significativo de estratégias alimentares que têm como ponto de entrada da saúde. Há também um conjunto significativo de estratégias que têm como ponto de entrada as questões ambientais, que podem ter a ver com as questões da biodiversidade, do solo, etc. Temos também as questões societais, e isso está muito presente em algumas iniciativas, nomeadamente em Portugal, as hortas urbanas, no sentido de mitigar o acesso a produtos para consumo das famílias mais vulneráveis, aumentar a coesão comunitária, etc. Temos as questões económicas da criação de emprego, que em Portugal raramente são vistas como um ponto relevante, e tudo isto tem que ser visto em conjunto e num território, e nós muitas vezes esquecemos que é o território onde estamos a intervir. Depois, voltando àquele centrozinho que eu vos falei, a cadeia alimentar, eu uso este slide para explicar tudo o que é que isto implica em termos do território.
A produção implica espaços para produzir, e espaços para produzir podem ser profissionais, podem ser espaços de hortas, pomares, etc. Processamento, cozinhas coletivas, a restauração, etc. A distribuição, abastecimento às mercearias, aos supermercados, toda uma rede de transportes da alimentação entre o local da produção e o local onde ele vai ser consumido, seja nos mercados, seja nas feiras de rua, nos supermercados, na restauração, etc. Depois o planeamento territorial, que acho que nem vale a pena eu falar, não é? Temos as várias escalas do planeamento. Aqui há uma certa controvérsia se as questões da alimentação e do clima devem ser integradas na escala territorial, regional, nacional, intermunicipal, municipal. Assim, o meu posicionamento é desde que elas lá estejam, isso é que é relevante. São escalas diferentes, são áreas de intervenção diferentes e também são tempos de elaboração diferentes. E esse é que é o grande problema em Portugal, são os tempos de elaboração, e estes dados foram retirados do Observatório do Ordenamento do Território e Urbanismo, e o que nós vemos é que há uma quantidade muito significativa de PDMs que demoram entre 10 até 15 anos, que são as cores mais escuras a ser revisto, alguns mais do que 15 anos a ser revistos. Vemos que ainda há uma quantidade enorme de PDMs que ainda estão no âmbito da sua primeira revisão, que raramente é utilizada a figura das alterações, adaptação, alterações simplificadas, etc. E isto implica que temos aqui a falar de velocidades diferentes. As sociedades mudam muito rapidamente, estas questões mudam com uma velocidade que não são compatíveis com a velocidade dos planos de ordenamento territorial. E, portanto, aqui há alguma coisa que não liga e há alguma coisa que tem que ser revista. Então, vou-vos falar dos desafios, alguns desafios. Temos uma população cada vez mais urbana. Na Europa, 74% da população é urbana. Temos uma perspectiva de que esta população vai ainda aumentar, portanto, nós seremos cada vez mais uma população urbana e, portanto, estas coisas têm que ser vistas, estes temas têm que ser analisados do lado de onde está a população, onde estão os consumidores e deixar de ter esta dialéctica rural-urbano que já não faz sentido por muitas razões em termos de tema, mas também em razões territoriais. O que nós sabemos é que a população urbana está altamente dependente e é consumidora dos recursos. Cerca de 70% de todos os alimentos produzidos são consumidos na cidade. Cerca de 30% dos gases de efeito de estufas resultam da produção e distribuição dos alimentos. Portanto, estas questões são relevantes no território urbano. Sabemos também que há uma série de desafios, os desafios das alterações climáticas, que têm uma série de implicações, vou referir algumas: a queda da produtividade agrícola, o aumento dos preços dos alimentos básicos, mas também o agravamento no acesso à água, isto só para dar alguns. Sabemos também que estamos muito dependentes do sistema alimentar global e isso foi bastante flagrante na pandemia e teve repercussões diretas no campo, na cidade, e mais recentemente tivemos as guerras que mais uma vez nos vieram mostrar que nós não podemos estar dependentes do sistema global e que temos de ter alguma resiliência em termos de sistema alimentar local. E este é um exemplo, do vosso lado direito podem ver um exemplo da nossa dependência de cereais. Isto é muito relevante, o pão é um alimento que nós todos os dias consumimos. De acordo com os dados do INE, apenas 6,3% do trigo produzido internamente não é incapaz de satisfazer as nossas necessidades, e nesse sentido nós estamos a recorrer a trigo que vem da França, que vem da Espanha, etc., obviamente com uma pegada ecológica significativa, para não falar da dependência, e todos devem ter conhecimento do que é que aconteceu quando começou a guerra da Ucrânia e o que é que isso implicou no impacto em termos de cereais. Para vos dar uma ideia mais concisa das questões das emissões provocadas pelo sistema alimentar,
As fontes não são fidedignas, algumas dizem que o impacto é de 26%, outros dão um impacto até 34%, o que nós sabemos é que há um forte impacto da cadeia alimentar. Como é que ela se divide? Divide-se parcialmente na exploração do solo, 27% nas culturas agrícolas, 31% na pecuária e pesca e 18% na cadeia de abastecimento. Mas há uma série de oportunidades que devem ser aproveitadas e que fazem parte, nomeadamente por parte da disciplina do urbanismo. Eu vou passar muito rapidamente por este slide: acordos, agendas, pactos europeus. Há uma lista quase infinita de todas as políticas e agendas e planos que podem ser utilizados para colocar estas questões na agenda política. Temos, além disso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milénio, que também tem um conjunto de objetivos com indicadores precisos sobre aquilo que tem que ser feito até 2030 para alcançar a sustentabilidade, um conjunto significativo que também depende das fontes de ODS que estão relacionados com a alimentação. A FAO tem um conjunto de 8, o Milan Pacto, que eu irei falar mais à frente, tem um conjunto de 12. Temos também o Pacto Ecológico Europeu, que é a grande umbrella que dita as políticas públicas a nível da União Europeia neste âmbito. Temos a Farm to Fork, portanto temos um conjunto de políticas que fazem com que todo este decisão política. Queria também realçar a agenda urbana para a União Europeia, que inclui de ponto de entrada no âmbito deste tema, aqueles que em 2016. Arquiteta Cecília, Sim. nós estamos aqui com um problema de som, eventualmente. Ora, mas vamos continuar. Está um bocadinho aos soluços, não se ouve sempre bem, mas continuo. Pronto. Que foi António, estás sem som. Pois, não, tenho a impressão que a nossa colega saiu de linha, não é? Portanto, ela deveria estar com uma ligação deficiente, com uma net deficiente. Eu chamo ao palco a arquiteta Cecília. Não responde. Portanto, alguma coisa... está aqui. Está sem som, arquiteta. Arquiteta, está sem som. Está sem som. Ok, já percebi. Peço desculpa, Pronto. fiquei sem ligação à internet. Vou recomeçar. Ok. Ok. Estão-me a ouvir bem? Sim. Pronto. Vou recomeçar só um minuto. Vou recomeçar nos pactos e declarações, e queria-vos falar de dois pactos muito relevantes neste âmbito: o Milan Urban Policy Pact. O que é o Milan Urban Policy Pact? Foi um pacto que foi o resultado, o testemunho da Feira Mundial que houve em Milão em 2015, e que é um pacto que é, no fundo, um compromisso dos municípios para incluir as questões da alimentação e agricultura nas suas políticas públicas. Este pacto já foi assinado por mais de 270 cidades a nível mundial e 3 em Portugal. Foi assinado em Portugal por Torres Vedras, pelo Funchal e pela região de Lisboa. Este pacto inclui uma série de orientações estratégicas. Eu queria aqui realçar o Milan Urban Policy Pact Monitoring Framework, que no fundo define
quais são as categorias e indicadores que as cidades signatárias do Pacto de Milão, ou seja, que se comprometem a introduzir estas questões na sua agenda política, devem cumprir. E há 6 categorias. Uma categoria é a governança, a outra categoria é a dieta sustentável e nutricionalmente correta, as questões sociais e económicas, a produção, nomeadamente a ligação urbano-rural, as questões do abastecimento alimentar e o desperdício alimentar. E eu queria chamar a vossa atenção na categoria da governança, as questões da participação, através de estruturas a que nós tecnicamente chamamos conselhos políticos alimentares, que já existem desde os anos 80 nos Estados Unidos. Nas questões da dieta sustentável, o indicador no acesso a uma dieta que seja economicamente sustentável e nutricionalmente correta, outros indicadores, nomeadamente nas questões económicas, o acesso à terra, aqui na produção alimentar, e aqui tem Urban Planners Protect a proteção da área agrícola como recurso para a produção de alimentos, outros indicadores relativamente à questão do transporte e distribuição, e outros indicadores relativamente à questão do desperdício alimentar. Outra declaração que também é muito relevante e que também foi assinada por algumas cidades em Portugal é a Declaração de Glasgow para a Alimentação e Clima. A Associação Alimentar Cidades Sustentáveis foi a disseminadora e transcreveu a declaração para português. Esta declaração foi feita para a COP26 e, no fundo, é uma declaração que assume que há uma ligação direta entre a alimentação e o clima e que são os governos locais a escala ideal para que esta transformação seja feita. Isto depois de se concluir que estes problemas são contexto-dependentes e que por isso relativamente mais fácil de os resolver a uma escala local. Em Portugal assinaram esta declaração 3 cidades e uma região, assinou a Maia, assinou Torres Vedras, assinou Montemoro Novo e assinou Mértola e assinou a CIM de Coimbra. Se estiverem interessados, podem ir ao site e têm uma série de recursos que estão disponíveis e que explicam como um conjunto de cidades têm enfrentado as questões do clima e da alimentação. Ia-vos mostrar alguns casos práticos, Paris e Bruxelas. Paris tem, desde 2016, trabalhado nestas questões em resultado de várias políticas, nomeadamente do Paris Agreement, em 2015, e há um projeto que eu acho que é muito interessante, nomeadamente em termos de urbanismo, que é o projeto Paris Scooters. Paris, a cidade de Paris, tem toda uma estratégia neste âmbito de vários projetos e um compromisso de que até 2020, compromisso que foi já cumprido, dos 100 hectares verdes, 30 deles fossem áreas produtivas. Além disso, tem uma estratégia alimentar com um conjunto de 4 temas e 40 ações, a questão do acesso à alimentação para todos, o aumento da resiliência alimentar, a prevenção do desperdício alimentar e o trabalho em parceria. Tem um conjunto de indicadores que nomeadamente tem a ver com a produção alimentar, aumentar a produção alimentar na grande Paris em 50% comparado com a baseline de 25%, mobilizar os atores relevantes, aumentar a área agrícola em 50%, reduzir a pegada ecológica em 40%, estimular em 70% que os parisienses consumam de forma regular produtos orgânicos. Isto continua, eu acho que o que aqui é interessante é perceber que nós não podemos trabalhar e não podemos desenvolver estratégias se não tivermos indicadores e metas que têm que ser dados e avaliados. É importante aqui também perceber que isto não se pode fazer sem haver um sistema de governança que envolva todos os atores nestas questões.
Queria-vos dar alguns exemplos. Desde 2016 a 2020 foram desenvolvidos um conjunto de projetos. Estes projetos eram alvo de candidaturas anuais. O que a cidade fazia era mapear terrenos disponíveis, e quando falamos em terrenos, podemos falar em estacionamentos públicos que já não estão a ser utilizados, exatamente porque há uma coerência de políticas de redução do automóvel, etc. Podemos estar a falar de coberturas de edifícios, podemos estar a falar de paredes, podemos estar a falar de um conjunto de situações, nem sempre apenas na cidade de Paris, mas também nos municípios limítrofes. Isto também é importante, que é este conceito de que a resiliência alimentar não pode ser construída no perímetro administrativo do território do município e tem que ser pensada num conceito a que nós chamamos de cidade-região. E também neste âmbito, muitas das perguntas que me colocam é como é que cidades densas têm espaço. E estamos a falar de cidades altamente densas, não estamos a falar de cidades com a densidade nem de Lisboa, que é a cidade mais densa de Portugal. Há sempre espaços disponíveis e eu gosto de dar este exemplo, como vocês devem ver aqui no ponteiro. Há aqui uma zona que era um periférico, que era um antigo comboio de superfície que foi desativado nos anos 30 do século passado, quando o metro conquistou o seu espaço, e esses terrenos são terrenos vazios que, nomeadamente, o município está a utilizar para a produção agrícola. Este é um exemplo dos 78 projetos que resultaram do projeto Paris-Couture. Como vocês veem, há aqui a linha do caminho de ferro que foi desativada. Este projeto é um projeto que tem restaurante, tem produção em estufa, tem produção ao ar livre e tem também um espaço de habitação para a população vulnerável. Não é o único exemplo deste programa em Paris. Agora queria-vos mostrar um filme de um outro exemplo, que é a produção no subsolo. E espero que consegui passar o filme. Donc notre vision, elle est simple. On aimerait simplement produire les produits les plus frais, les meilleurs produits au plus près des consommateurs, et bio en plus. Et si on arrive à recycler des espaces qui sont inutilisés, à embaucher des gens qui ont besoin de travailler, bah, pour nous, c'est déjà un petit quelque chose, quoi, on va dire. Pronto, outro exemplo que eu vos queria falar é de Bruxelas, uma cidade também altamente densa, que desenvolveu a sua estratégia alimentar em 2015 e que tem todas estas vertentes da produção, distribuição, processamento, o abastecimento nas escolas, nas casas, no trabalho, na restauração, a luta contra as alterações climáticas e toda esta linha transversal da participação e da avaliação dos processos. Isto é uma foto da discussão pública que houve em 21, aberta a todas as organizações, onde eu tive o privilégio também de estar presente, onde se debatia o que é que tinha corrido bem, o que é que tinha corrido mal, e se pontuavam quais eram as estratégias a seguir. E vocês podem ver nesta imagem, por exemplo, estas estrelinhas significam que as pessoas achavam que se devia valorizar determinados pontos, não é? Por exemplo, com mais estrelinhas, também faziam uma série de post-its com recomendações, comentários, etc. Foram divididas em focos grupos para debater várias temáticas e daqui resultou a segunda estratégia alimentar de Bruxelas cidade-região, não é Bruxelas apenas, que 22-30. Este é um mapa que está acessível na plataforma Good Food, que é como se chama a estratégia de Bruxelas, onde vocês podem localizar produtores, distribuidores, etc. Tem uma série de tipos de pesquisa que podem facilitar desde o consumidor ao profissional. Isto, aqui vocês podem ver a estrutura de governança completa, desde as questões nacionais, a estratégia, desde a coordenação a nível local, interregional, o conselho participativo, a realização de grupos de trabalho
para áreas pontuais, etc. Até a comunicação, porque obviamente isto implica um grande trabalho de comunicação entre todos os atores. Um esquema de como é a estratégia atual. Queria só salientar a questão dos eixos transversais, a participação cross-sectorial, portanto o cruzamento entre setores e a colaboração, esta visão sistemática da inclusão social, da saúde e da soberania alimentar e o reconhecimento também dos desafios das adaptações climáticas e da biodiversidade e da multiplicidade dos contextos urbanos. Depois temos aqui as linhas das ações. Para cada linha de ações há uma série de documentos de apoio. Eu queria só destacar aqui nesta ação número 1, que é fortalecer e suportar a agricultura agroecológica produzida em Bruxelas e nas zonas envolventes, que implica tanto a produção cidadã, como ela é chamada na estratégia de Bruxelas, como a produção profissional. E aqui vocês veem quais são os recursos que são disponibilizados para os profissionais no âmbito desta estratégia alimentar. E vou passar um pequeno filme um filme de comunicação. Esta comunicação é obviamente para todos os cidadãos e não especialmente para urbanistas. Bien manger, c'est notre affaire à tous. Notre ambition, faire de Bruxelles une région plus good food. Un système alimentaire qui met en lien les acteurs, depuis le champ jusqu'à l'assiette, à base de bons ingrédients, respectueux de la santé de l'humain, des animaux et de l'environnement, en réponse aux défis globaux et locaux. Comment ? La région bruxelloise met en place une nouvelle stratégie qui soutient l'approvisionnement de Bruxelles en good food, augmente la part de good food dans les magasins et les restaurants, réduit le gaspillage alimentaire à la source et encourage la transformation des invendus. S'assure que tous les quartiers aient des projets good food accessibles à tous, permet de créer des espaces potagers et vergers dans la ville. Concrètement, la région soutient les projets qui rendent l'offre good food accessible à tous, géographiquement, financièrement par divers modèles de vente, et ce en partenariat avec les acteurs de terrain. Ça vous parle ? Super. Parce qu'une région plus good food, ça passe aussi par vous. Rendez-vous sur le portail goodfood.brussels pour y retrouver plus d'infos ainsi que des projets inspirants, le bottin des adresses good food, et faites vous aussi changer les choses. O que é que está a acontecer em Portugal? Em Portugal eu queria destacar os planos locais de ação integrada dos municípios que integram a rede Urban Link, coordenada pelo Ministério do Ambiente, a Iniciativa Nacional Cidades Circulares. Esta iniciativa deu origem a 8 planos de ação. Destes 8 planos de ação, que vão do Fundão a Lisboa, a Bragança, a Guimarães, etc., o plano do Fundão é aquele que tem mais medidas no âmbito da alimentação, é também um município que tem trabalhado neste âmbito já há vários anos, mas todos estes planos têm ações no âmbito da alimentação. Estes planos foram lançados publicamente em Lisboa no dia 24 de outubro, têm uma série de ações previstas, muitas delas estão dependentes de financiamento, portanto vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos anos. Obviamente toda a gente me pergunta por Lisboa. Lisboa tem uma estratégia em termos de hortas produtivas. Como vocês já devem ter percebido, isto é apenas uma parcela do sistema alimentar, não deixando de ser uma parcela relevante em termos de uma construção futura de uma estratégia alimentar. Queria-vos também falar muito rapidamente de uma publicação que coordenei em 2020, o Alimentar Boas Práticas da Produção ao Consumo Sustentável, que tem um conjunto de boas práticas a nível nacional, intermunicipal, municipal e local, e que vos convido a descobrir no site do Alimentar Cidades Sustentáveis. Queria apenas destacar 2 iniciativas: a transição para a economia circular na área da alimentação da Câmara do Porto, que se iniciou como um processo colaborativo, e também as Terras dos Cascais, que também tem um projeto desde 2011 bastante vasto neste âmbito, desde a produção à distribuição, à redução do desperdício alimentar.
Sugiro também que vejam o site do Alimentar Cidades Sustentáveis, onde temos um conjunto de recursos, nomeadamente recursos escritos, documentos que são partilhados pelos seus membros, e fazemos também um conjunto de webinars, nomeadamente no grupo de trabalho Circuitos Curtos Agroalimentares e no grupo de trabalho Governança, Políticas Públicas e Estratégias, onde trabalhamos estas questões e convidamos pessoas relevantes em termos nacionais e municipais para debater estes temas. Queria-vos dar só uma pequena comparação, muito breve, do que é que se passa entre Portugal e França, nomeadamente a Île-de-France, que é o que podemos comparar com a área metropolitana de Lisboa, e o que eu fiz, um pequeno estudo comparativo sobre quais eram os projetos que estavam a ser financiados no âmbito de dois financiamentos similares. Em Portugal, o plano de recuperação, e em França o plano France Relance. Queria também vos dizer que esta questão dos projetos alimentares territoriais em França já tem um longo percurso. Este é um mapa que mostra que cerca de 373 cidades, isto eram dados de 21, tinham já planos alimentares territoriais. Como vocês sabem, Portugal está longe disso. Se nós compararmos o que foi apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência em Portugal, vemos que a maioria dos projetos são de territórios de baixa densidade, numa perspectiva rural. Não é o que acontece em França, onde os territórios que são apoiados são urbanos ou periurbanos, e os promotores das iniciativas são a administração pública. Em Portugal, essas iniciativas estão muito a ser promovidas pelas universidades, o que não as vincula em termos de inclusão de outros atores relevantes no sistema, e não vincula os decisores políticos, que é quem nós devíamos integrar nestas questões. Há uma diferença muito grande entre aquilo que está a ser feito em França, nomeadamente, e queria aqui destacar a questão da governança, que é um tema muito novo em Portugal e que se prende com as questões da participação, etc. Temos alguns pontos em comuns, nomeadamente na importância das questões da dieta sustentável, nutrição e da produção alimentar. Muito rapidamente, algumas publicações não académicas sobre o tema, porque publicações científicas temos um vasto, enorme conjunto de publicações, nomeadamente os Estados Unidos, que desde os anos 80, 90 têm trabalhado as questões do sistema alimentar. Queria-vos referir este livro, que é um livro produzido pela FAO e pela University College of London, Integrating Food into Urban Planning, onde eu tenho o privilégio de ter um artigo escrito em 2015 sobre o sistema alimentar em Belo Horizonte. Tem a particularidade de, além de ser uma cidade planeada, em 1996 ter integrado as questões da alimentação no seu plano diretor municipal e ter um conselho alimentar e urbanístico para discutir estas coisas no âmbito do desenvolvimento do plano diretor municipal. Mas há um conjunto vasto de outros exemplos. Queria aqui destacar Milão, que tem uma zona de produção enorme no seu grande Milão, desde os anos 90, que produz desde cereais a produtos perecíveis, ou Nova Iorque, que tem trabalhado as questões no zoning do acesso, nomeadamente do acesso a supermercados, etc. E tem neste momento uma política muito interessante no âmbito das mitigações das alterações climáticas, juntamente com as questões da alimentação. Outra publicação interessante é a publicação da Isocarp, e queria destacar aqui esta Envisioning Future Cities, é uma publicação de 2016, peço desculpa, onde podem ver a cidade de Toronto e o mapeamento que foi feito em termos de food assets, que vamos desde a produção ao consumo alimentar. Estes mapeamentos são obviamente extremamente importantes para decisões políticas. Outra cidade que é referência mundial em termos da integração, nomeadamente a primeira cidade no mundo a criar um departamento de urbanismo no âmbito destas questões, que é a cidade de Rosário, na Argentina. É também uma publicação da Isocarp de 2017. Uma outra publicação muito interessante de 2004 de dois arquitetos e urbanistas da Inglaterra, que produziram este conceito do Continuous Productive Urban Landscape.
Outros, já saindo um pouco desta área mais das organizações governamentais, o C40, que é uma agência que reúne um conjunto de cidades e que também já definiu uma declaração de boas práticas para como é que as cidades se devem alimentar, ao citizar Achieving the Planetary Health Diet for All. Depois, entre outras, algumas publicações que devem conhecer, nomeadamente da ARUP, no âmbito da questão alimentar, ou publicações da Fundação Barilha e da Milan Urban Food Policy Pact, mas posso-vos garantir que há um conjunto quase infinito de publicações no âmbito desta temática e de organizações que estão a trabalhar esta temática, nomeadamente no âmbito do lobby a nível internacional. Portanto, tudo isto faz-nos concluir que é importante aumentar a capacitação e sensibilização dos arquitetos e urbanistas em Portugal para temas como a adaptação e mitigação climática, agricultura e alimentação, e que a transição ecológica é uma janela de oportunidade que não pode ser perdida para repensar outras áreas de atuação disciplinares no âmbito do urbanismo. Espero que tenham gostado. Fico aberta a perguntas e deixo-vos também 2 perguntas para alimentar o diálogo. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Arquiteta. Foi muito interessante. Eu acho que há aqui muito pano para mangas e, portanto, eu dava início ao debate. Vamos 2, 3 questões, juntar 2 ou 3 questões, consoante também as questões que forem apresentadas, e depois a Sra. Arquiteta responderá. Portanto, estão abertas as inscrições, mãozinha no ar, ou chat, como quiserem. Há aqui a arquiteta Ruth Afonso, está aqui a colocar uma questão do chat de exemplos de como é que os nossos PDMs podem tratar esta temática. Portanto, é uma primeira questão, que se deixa já, mas vamos esperar por outras. Então, Posso colocar uma questão oralmente? Carlos Martins, força. Sim, a minha questão é esta. Sabendo nós, nos 3 cenários de alterações climáticas até final do século, sabemos que o cenário de Paris, do Acordo de Paris, está, digo eu, ou dirão muitos, não serei eu, mas dirão muitos que está absolutamente comprometido. Portanto, sabemos dos outros 2 cenários, sabemos que, pelo menos o mais moderado, coloca o planeta numa situação em que a humanidade, ou melhor, as populações humanas têm que se deslocar para determinadas áreas do planeta e, portanto, muitas delas vão ficar despovoadas. Portanto, sabemos que 1,5 graus, portanto, já não vamos conseguir atingi-lo. Estamos neste momento na COP do Dubai, mas pronto, não, parece que não, que Paris está perfeitamente afastado. Agora, a minha questão é esta. Portanto, a apresentação da colega, eu gostei particularmente, obviamente. A questão da alimentação é obviamente da maior relevância para a sobrevivência da humanidade. Agora, de que forma é que, tendendo a essa, digamos, a essa mobilidade
de grande parte da população para determinadas regiões do globo, de que forma é que a transição para outros sistemas alimentares, e não apenas aqueles que na grande maioria nós consumimos, é que está a ser equacionada. A minha questão é esta, há dados, obviamente, que permitam aferir se iremos transitar para sistemas alimentares, digamos, não agarrados, digamos, à rede, digamos, do planeta, à rede alimentar, digamos, que desde sempre a humanidade desenvolveu nos seus sistemas agrícolas, ou iremos transitar para sistemas mais híbridos de produção de alimentos, porque sabemos que grande parte, ou uma parte significativa do planeta vai deixar de ter condições para produzir alimentos, da forma como ainda hoje o fazemos, e, portanto, passando a ter apenas áreas mais contidas, digamos, do planeta, e sabendo nós que já estamos na faixa dos 8 mil milhões de habitantes, e até final do século as projeções são, felizmente ou infelizmente, ainda mais, portanto, a fasquia vai se elevar, o nível da ocupação humana. De que forma, a minha questão é esta, portanto, não sei se fui claro, mas de que forma é que está a ser equacionada essa transição para outras formas de produção alimentar que não apenas a agrícola portanto, A tradicional. a tradicional, exatamente. Pronto, deixava esta questão. Obrigado. Só mais uma questão, Manuel Miranda. Eu queria fazer uma intervenção um pouco e colocar a arquiteta Cecília, que pensa sobre este assunto, um pouco na linha que o Zé António colocou de como é que, e da pergunta da Ruth, como é que os PDMs, nomeadamente, por serem instrumentos, penso, privilegiados a nível do planeamento local, para esta questão, como é que isto se deve integrar nos PDMs. E antes disso, também uma questão que queria colocar, porque e a partir daquele exemplo do caso da linha desativada, etc., e que me faz pensar também nas hortas urbanas que muitos municípios também já colocam. Quer dizer, a questão que eu ponho aí é que, sem retirar a importância, digamos, a importância que essas formas de produção têm, mas é uma situação que está muito dependente das características de cada cidade. Há cidades que não têm áreas muito significativas onde isso se possa fazer, outras têm ainda mais. Claro que tudo o que for possível é de aproveitar, mas temos aí uma situação um bocado aleatória. Já me parece mais estrutural aquelas soluções que estão, digamos, privilegiam uma produção de proximidade e a sua venda na proximidade. Penso que isso, nomeadamente num país como o nosso, onde não temos, excluindo as áreas, mesmo com as áreas, nas áreas metropolitanas, mas fora isso, do resto do país, onde temos cidades de uma dimensão, digamos, relativamente pequena, e onde ainda agora, na prática já acontece, há uma boa parte de produtos que são vendidos, são produzidos nas proximidades das cidades, são vendidos nos mercados. Pronto. Penso que essa seria uma solução, digamos, com efeitos mais estruturais, porque mais replicável em muitos sítios, não é? E aí eu penso que um dos papéis que os municípios poderiam ter era de arranjarem mecanismos para privilegiarem e para estimularem essa situação em detrimento das outras, digamos que, porque pelo menos aí temos já uma poupança significativa, que é na questão dos efeitos dos transportes, não é? Desde logo. Para além de outras questões que se possam colocar, não é? Agora, a questão dos PDMs, até pelos exemplos que foram dados, efetivamente, esta é uma daquelas problemáticas onde essencialmente o que são precisas são ações, são programas de ações políticas, etc. E, portanto, do ponto de vista de, não falo estritamente regulamentar, mas de disciplina do uso do solo, não, quer dizer, a menos que o PDM entre numa disciplina muito miúda, que também não deve ter, eu diria que uma disciplina estrutural do uso do solo, estas questões, digamos, já não passam por aí, e passam muito mais por questões de planos de ação e de atividades. E aí é uma questão que eu já coloquei isto outro dia noutra reunião,
é que me parece que, apesar da proclamação que se anda a fazer há 20 anos, os PDMs devem ter um caráter essencialmente estratégico, mesmo as revisões atuais estão completamente apropriadas pelas questões da disciplina do uso do solo e edificabilidade e o que seja. Por duas razões, para mim, fundamentais. Uma é que em muitos municípios também essa é a própria preocupação do município, não é mais do que essa. Quer dizer, o PDM serve para isso e pouco mais, estão menos... Embora as questões estão a mudar, a situação está a mudar e felizmente para melhor, mas ainda acontece em muitos sítios a preocupação com o PDM tem a ver com essas questões. A outra, fator mais grave, é que as próprias entidades, nomeadamente neste processo de revisão e de alteração que estão agora em curso, as próprias entidades que acompanham as revisões dos PDMs e aquelas que têm mais interferência, também na realidade centram a discussão exatamente nisso, é na limitação dos perímetros, é nos índices, é na edificabilidade, etc. E, portanto, a questão que eu ponho, e eu estava de ouvir a arquiteta em relação a esta opinião, é que, efetivamente, neste momento, acho que a melhor estratégia em relação a estas questões e a muitas outras que exigem estratégias, linhas de ação, objetivos, programas e o que seja, é fechar estes PDMs, estas revisões, o mais depressa possível, para ver se de uma vez por todas fica estabilizada a história da edificabilidade e dos perímetros e não sei o que mais, para que depois os municípios se mobilizarem nisto, pensarem a sério no PDM e eventualmente até dentro de 2, 3 anos, pensando nestas questões, podem estar a formulá-los, não no aspecto regulamentar e das plantas e tal, mas a formulá-los no sentido de lhes darem uma competente estratégica e operativa nesta questão e em muitas outras. Era esta a questão que eu levantava. Obrigado. Muito bem. Vamos então pedir-lhe então, arquiteta, para responder às questões destes 3 colegas. Temos aqui mais 2 pessoas inscritas, mas fica para uma segunda ronda. Eu vou tentar responder, porque posso me ter perdido. Esta questão dos PDMs, podemos discutir se o PDM é a figura mais apropriada para responder a estas questões, e acho que o primeiro ponto é esse. Mas o segundo ponto é esta componente estratégia. Todas estas questões devem estar espelhadas na componente estratégica, e não estão. E há aqui um diferencial entre aquilo que é dito, nomeadamente nos planos de adaptação climática, que vai haver um espelhar dessas medidas nos planos, nos PDMs, e isso não acontece. Queria-vos dar um exemplo, por exemplo, a questão da preservação da terra agrícola, ela não é feita. Quando nós falamos na criação de bancos de terra, isso passava pelo mapeamento de terras disponíveis, isso não é feito. Quando falamos, por exemplo, da criação de espaços para distribuição como mercados, isso não é feito. Obviamente que isso pode ser feito em diferentes escalas, não tem que ser necessariamente no plano diretor municipal, mas o plano diretor municipal é uma das grandes orientações estratégicas, por isso estas questões deveriam estar vertidas nos PDMs. Não tem que ser necessariamente, e na verdade a realidade lá fora mostra-nos que há outras formas mais expeditas de responder a estas questões. Paris, por exemplo, é uma cidade densa, e eu acredito que as cidades densas têm capacidade de responder, e essa é a prática, não é? Paris é uma cidade densa, Bruxelas é uma cidade densa. Isso implica, obviamente, há uma dificuldade em Portugal, que é trabalhar não só dentro dos seus perímetros administrativos do município, mas trabalhar com o conceito de cidade-região. Isso em Portugal é difícil, é claro que estão a ser feitas algumas experiências, mas estaremos cá para ver se elas vão ser bem-sucedidas e para, obviamente, apoiar a que elas sejam bem-decididas, bem-sucedidas, mas já há aqui uns certos limites. Isto tem que ser feito com ações mais expeditas, mais concertadas. Por exemplo, no caso de Paris, não teve necessariamente que passar por uma mudança do PDM, teve que passar por uma estratégia de governança com todos os atores e entidades, uma daquelas que é fácil de entender no conceito português, que é
a entidade responsável pela gestão de água, que é também dona de um património de terrenos significativo e que disponibilizou esses terrenos para o cultivo. Portanto, há aqui uma série de processos que são mais processos estratégicos, que obviamente também passam pelo desenho, mas que passam muito pela definição de uma estratégia consentânea e coordenada entre políticas. Há uma questão, há um medo de que não tenhamos alimentos suficientes para a população total. Isto não é verdade, porque nós vivemos duas realidades. Vivemos uma realidade de população com excesso de peso, obesidade e todos os problemas resultantes do consumo excessivo de alimentos, e depois temos populações com falta de alimentos. É uma questão de acesso e é uma questão de distribuição dos alimentos. Neste momento, além de haver um consumo excessivo de uma quantidade bastante significativa de nutrientes, há também 30% dos alimentos que são desperdiçados. Ora, esse conjunto de alimentos que são desperdiçados, nomeadamente nas zonas urbanas, tem que ser refletidos, tem que ser reduzido esse desperdício. Aliás, esse desperdício também não acontece só nas zonas urbanas, também acontece nos campos. Portanto, tem que haver uma redistribuição desse desperdício, não só em termos alimentares, mas também para produzir composto, energia, etc. Portanto, essa questão é um bocadinho um mito, essa questão de que não há alimentos suficientes para alimentar a população. Esses alimentos não estão bem distribuídos e não estão bem distribuídos por uma série de condições. Eventualmente já ouviram falar da questão do land grabbing, que é uma questão que até já está a entrar em Portugal. Nós temos no Alentejo territórios vastos que estão a ser explorados em agricultura intensiva por empresas espanholas, que nos vão deixar ficar os solos improdutivos, e acontece, obviamente, que esta questão do acesso passa também pelo acesso à terra, passa também por haver uma política que permita uma certa soberania alimentar. E é isso que tem que ser feito de forma a que a produção possa estar mais bem distribuída, de acordo com as necessidades das populações. Penso que era basicamente essas questões. Eu não acredito que nós vamos para... há, obviamente, meios de produção muito tecnológicos, estão a ser desenvolvidas alternativas, por exemplo, relativamente à carne, às proteínas animais, que têm a maior pegada ecológica, mas tem que haver aqui um certo bom senso. Ainda hoje de manhã estava a discutir com outras colegas, é a questão da quantidade, a questão da pegada ecológica da carne tem a ver com os métodos como essa carne é produzida. Portanto, há aqui uma série de fatores para além que têm que ser todos considerados antes de dizer a carne é má do sistema, ou antes de dizer que não vai haver alimento para todos. Muito bem. Vamos então à segunda leva de questões. Francisco Fonseca. Sim, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Faz favor. Boa noite a todos e muitos parabéns, Cecília, pela sua apresentação. Eu, tal como a Cecília, também sou ativista, estive presente na COP21, viajo para me juntar a manifestações civis e estou totalmente a par da informação que apresentou. E por causa disso, eu gostava que discorresse sobre os seguintes pontos. Primeiramente, nós vemos uma série de números lançados pelas Nações Unidas e pelas suas organizações paralelas que têm pouco ou nenhum fundamento científico. Eu sou arquiteto e ouço os meus colegas arquitetos a repetirem irrefletidamente, e tenho que assumir que é irrefletidamente, que o setor da construção civil é responsável por perto de 50% das emissões de dióxido de carbono,
e depois, por exemplo, leio na sua apresentação que a agricultura, o setor agrícola, a distribuição, tanto quanto percebi, é responsável por 30%. Depois há outros que dizem que as cimenteiras sozinhas são 10%, e a aeronáutica 10%, e por aí fora, e enfim, passamos os 100% e vamos nos 200%, e 300%, e 1000%. Portanto, um primeiro fator que eu acho que é muito relevante é haver a noção claríssima de que o cálculo e os coeficientes de cálculo das emissões de dióxido de carbono que são altamente voláteis e subjetivos, para não dizer que falta de facto uma base científica para isso. E, portanto, a informação que é veiculada a partir daí é uma informação que não é científica. Portanto, é muito importante na investigação académica que os valores que nós atribuímos às pegadas de dióxido de carbono que sejam muito bem esclarecidos. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de... E isto são pontos que eu depois gostaria só de ouvir, com certeza que tem muito a aprender ainda sobre isto. O segundo ponto é que as políticas de mitigação das alterações climáticas têm se tornado gradualmente radicais ao ponto de se tornarem uma ameaça à soberania alimentar dos povos e das nações. Eu partilhei um artigo de manifestações. Eu vivi na Holanda há 10 anos e, portanto, conheço lá pessoas, juntei-me a elas, ouço-as e confio nos testemunhos que me têm sido repassados. Existe um ministério na Holanda que é o Ministério do Azoto, portanto em inglês nitrogen, em português o Ministério do Azoto e das Políticas Naturais. Ora, o Ministério do Azoto o que está a fazer basicamente é uma repressão absoluta à agricultura. O Ministério do Azoto esse que é apoiado pelas políticas 2030 das Nações Unidas e por toda essa parafernália de valores e de números que depois vamos a ver, porque eu fiz esse trabalho e não tem sustentação científica. Ora, vemos, aquilo que me parece, e não sei se partilha desta opinião, é que se estas políticas não forem razoáveis, daqui a pouco temos um planeta maravilhoso, mas as pessoas estão a morrer de fome. Daqui a pouco temos um planeta maravilhoso, mas ninguém consegue pagar as contas de energia. E, portanto, não existe sustentabilidade sem saúde económica e social. E o que está a acontecer neste momento é que o discurso e as narrativas as diversas narrativas de defesa das alterações climáticas e por aí fora e transição energética e milhões de transições, é uma transição por dia agora, quer dizer, são todas as transições, quer dizer, estão-se a tornar de tal forma que estão a empobrecer as pessoas, estão a destituí-las das suas liberdades e da sua soberania. E, portanto, é muito importante que haja, e como disse há bocadinho, ainda bem, foi mesmo antes da minha intervenção que a Cecília disse, é preciso haver muito bom senso e está na hora dos cientistas começarem a investigar a fundo aquilo que anda a ser apregoado pelas Nações Unidas. Meus amigos, eu fico por aqui. Eu tentei ser o mais direto possível e gostaria muito de ouvir a Cecília em relação a estes pontos que eu levantei. Sim, senhor. Ainda temos aqui lugar para o Frederico. Faz favor, Frederico. Olá, muito boa tarde. Conseguem-me ouvir? Sim, sim. Antes de mais, muitos parabéns pela excelente exposição. Eu gostava de fazer uma pergunta muito concreta, muito no âmbito do planeamento territorial, até porque o Manuel Miranda já abordou também o tema de PDMs. Era se a arquiteta Cecília Delgado conhecia algum caso que considera um bom exemplo de planeamento, não necessariamente num PDM, mas talvez num PIER, num qualquer outro instrumento de planeamento, em que tenha visto o tema da alimentação a ser, em qualquer parte do país, a ser tratado, e se nos pode referenciar
como um bom exemplo, algo onde se possa aprender um pouco mais sobre o tema. Muito bem. Ainda temos lugar para uma terceira questão e como não há mais ninguém inscrito, eu aproveito esta oportunidade. Eu apenas tinha uma questão que é a seguinte. Na sua exposição colocou o tema do solo como um tema fundamental. A mim parece-me que o recurso solo é evidente que é fundamental, é importante, mas pela experiência que eu tenho, e nomeadamente eu num plano diretor municipal, numa área metropolitana, em que elegemos a agricultura como a centralidade, o problema não foi tanto o solo, mas sim o recurso água. E em Odmira, onde eu trabalho, onde eu sou o responsável, o coordenador do plano diretor municipal, o problema não é solo, mas água. Em Odmira, aliás, grande parte da área da agricultura intensiva é feita em vasos e muitas vezes o solo é cimentado. E a verdade é que o recurso água em Odmira, que é feito através da Albufeira do Mira, essencialmente, praticamente a Albufeira está com 35% da capacidade ou com 30% da capacidade. E, portanto, o recurso água é cada vez mais escasso nas alterações climáticas que hoje em dia vivemos. Portanto, a mim dá-me a impressão que, além disso, hoje há uma série de métodos de produção agrícola que não são tão em extensão, sei lá, a hidroponia e outros, o envasamento, e, portanto, que me dispensam até, de certa forma, o solo, não a terra, mas o solo. E, portanto, eu acho que os planos diretores municipais, neste aspecto, deveriam ter sempre como primeiro problema, primeira questão, o recurso água. Muitas das áreas, sobretudo nas áreas mais interiores do país, eu estou-me a lembrar da Beira Alta e Trás-os-Montes, muitas das culturas que até agora não necessitavam de uma rega mais ou menos permanente, agora só sobrevivem se tiverem essa rega, mesmo que seja uma rega gota a gota, como é normal. E é preciso água para essa rega. Portanto, nós temos aqui um problema que me parece a base da questão, que é o recurso água. Só gostava de ouvir o que é que a Cecília acha sobre este ponto. Muito bem, obrigada pelas questões. Eu vou então começar por responder ao Francisco. Como eu referi, estes dados da pegada ecológica, os dados não são completamente precisos, nem podem ser, porque a quantidade de contextos que interferem nesta análise são bastante vastos, mas por isso mesmo é que eu disse que se situava, conforme as fontes, entre 26% a 34% do impacto. O impacto não é decorrente da distribuição, o impacto é decorrente, nomeadamente, de questões do solo, do tipo de solo, do tipo de agricultura, etc. E se bem lembrar, a questão da distribuição até é bastante pouco significativa nestes 30%, era 18%, sendo que os transportes representam entre 6% a 8%. Portanto, estamos a falar muito, em termos de pegada ecológica, no tipo de produção que é feita. A ciência também evolui, a ciência também aprende e vai produzindo conhecimento, e por isso é que é preciso investigação. Mas não é discutível que nós estamos a viver um aumento das temperaturas médias a nível do planeta. Isso não é discutível. E muito curiosamente, se virem a descrição do Augusto França sobre o terremoto em Lisboa, vocês veem que no dia 1 de novembro a temperatura era, salvo erro, de 14 graus, e é interessante que no dia 1 de novembro, há cerca de 2 anos, vi que a temperatura era precisamente mais 2 graus Celsius. Portanto, o planeta está mais quente, isso aí é indiscutível. E tem impactos, nomeadamente naquilo que o engenheiro José António Gameiro estava a dizer, que são impactos na redução do acesso à água, da disponibilização de água. Esse acesso à água aí
é muito interessante, é realmente uma questão cada vez mais premente, é mais premente em algumas zonas do território, nomeadamente no sul de Portugal, e esta discussão é até um bocadinho insensata, porque quando nós estamos a discutir a nível da União Europeia, há países onde a produção até aumenta, porque eles têm cada vez mais água, por causa da desglaciação. E há países como nós que têm cada vez menos água. Portanto, isto é interessante e já deu para perceber que nós não podemos ter políticas com este grande chapéu da União Europeia que dita estratégias iguais para os países do Sul e para os países do Norte. A água é realmente um problema e é interessante que eu fiz estes workshops do Norte, Guimarães, até ao Sul, e estive em Portimão, e quando perguntava aos estudantes de arquitetura quais eram as questões mais prementes para eles, era exatamente a água. Em Portimão só me falavam do acesso à água. Era interessante. Coisa que em Guimarães não passou, ninguém referiu esse tema. Portanto, é muito interessante como nós temos que dialogar com uma quantidade bastante significativa de pessoas em territórios diferentes, com backgrounds diferentes, para ter estes pontos de entrada tão diversos relativamente às preocupações. Por isso eu só posso dizer que eu concordo plenamente que a questão da água é um problema em Portugal, na região sul, muito, muito pertinente. Mas o solo também é porque nós sabemos, por exemplo, que os jovens agricultores que não têm terra, têm dificuldade no acesso à terra. Há alguns municípios que já fizeram bancos de terra, porque há terra por cultivar, há quem queira cultivar a terra, e é preciso fazer este puzzle entre quem tem terra e não tem capacidade de a cultivar e quem procura a terra. E o que é que o jovem agricultor, o que o agricultor procura, são exatamente terra onde haja água, um poço, terra que tenha boas acessibilidades, e que pronto, estes são os dois predicados. Terras que não têm este tipo de recursos, não há grande procura para a terra. Se nós não salvaguardarmos a terra para que possamos ter alguma soberania alimentar, nós corremos o risco de ter a terra infraestruturada, de ter dispersão da construção. Obviamente que podemos ter uma política de coesão e de preenchimento dos vazios, mas é muito mais, em termos de estratégia, é mais pertinente